Queridos, nessa noite eu queria compartilhar algo que queima no meu coração e tenho certeza que é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero te pedir nesse momento, na verdade te lembrar que é o momento da palavra de Deus. Então não deixa o WhatsApp te distrair, não deixa o Instagram e nem o Facebook tomar seu tempo agora. É um momento que nós vamos ouvir a voz de Deus, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, a gente vai meditar nesse texto, e eu te peço, se você segura um pouco, está com vontade no banheiro, aguenta um pouquinho, porque vale a pena, é um momento que Deus vai falar conosco através da sua palavra, e eu queria compartilhar nessa noite sobre o seguinte tema: voltando ao primeiro amor. Quem é casado aqui, levanta a mão. Muita gente casada. Quem não é casado, mas quer casar aí também, levanta a mão. Eita, tem uma irmã que falou em línguas ali do lado, meu irmão. Quer casar, né? Tá certo, né? Vai casar no nome de Jesus. Glória a Deus. E quando a gente fala de primeiro amor, a gente lembra muito do relacionamento, do cônjuge, né? Então você, marido, você mulher, lembra aí quando estava apaixonado, né? E tudo era flores, não tinha tempo ruim. E o importante é manter isso, né, amados? Né? Com o decorrer do tempo, que isso venha se apagar, venha diminuir, não é o ideal. E sobre esse tema a gente vai ver que a mesma comparação que existe de um cônjuge, de qualquer coisa na nossa vida, Deus se importa também com cada um de nós para ter relacionamento. E eu queria refletir com você sobre esse tema, voltando ao primeiro amor. E eu queria dar os créditos aqui a uma frase de um livro chamado Corações Ardentes, de John Bevere. É um escritor, é um autor muito renomado, que eu assim admiro bastante. Ele vai dizer a seguinte frase, eu quero começar com ela: Jesus nunca aceitou a mornidão, ele pelo contrário quer paixão. Porém, de onde obteremos o fogo que incendeia o nosso relacionamento com Ele? Ele nunca exige algo de nós sem antes nos capacitar a fazer. Então, queridos, o importante nós entendermos que essa paixão, esse fogo, esse relacionamento, Deus quer ter conosco. Não só no início, mas toda a nossa trajetória de vida, de relacionamento com Deus. E eu queria refletir com você, por que tanta gente, de repente você conhece tanta gente, de repente você é essa pessoa que um dia conheceu Jesus, mas hoje está distante. Você vê amigos na rede social que eram da escola bíblica dominical com você, e hoje estão fazendo coisas que desagradam a Deus. Aí você diz, mas ele ouviu o que eu ouvi, ele viveu na época que eu vivi, mas ele está fazendo coisas que eu não faço hoje. Quantas e quantas vezes nós investimos numa ferramenta poderosa na igreja, que é o evangelismo, e ela não deve deixar de existir. Mas ao mesmo tempo, tem gente dentro da igreja lutando contra o pecado, lutando contra a luxúria, lutando contra o adultério, numa força muito forte, ao ponto de a qualquer momento ceder. Por que isso acontece? Tudo isso, querido, existe uma resposta, existe uma revelação de Deus para nós, que desejamos manter uma vida cristã, saudável, de crescimento. João, na ilha de Patmos, recebe uma revelação do trono de Deus. No governo de Domiciano, que queria calar a última voz profética, porque os discípulos de Jesus já tinham morrido. Então, vou calar isso aí também para poder
acabar com esse negócio de Jesus. Quando se fechou essa porta aqui na terra, se abre uma porta lá no céu. E Deus se revela a João na ilha de Patmos e diz para ele: escreve essas cartas à minha igreja. E eu queria refletir com você sobre essa revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos, para mostrar um princípio básico, mas ao mesmo tempo fundamental para nos mantermos na nossa vida cristã. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, a gente vai ler. Você achou aí? Se você não está com a Bíblia, e você que está com a Bíblia, aliás, chega perto aí de quem está com a Bíblia, ofereça para ele, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda sobre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Essa carta, escrita por João, dada por Deus em revelação à igreja de Éfeso, mostra que Deus, ele começa a declarar elogios a essa igreja, elogios consideráveis, e diga-se de passagem, admiráveis, porque se a gente for analisar a fundo os elogios que ele faz a essa igreja, talvez se assemelhe muito à nossa vida, talvez se assemelhe a muitas igrejas referências, talvez a atitude, eu não sei, mas ele começa a falar: eu conheço as tuas obras, eu sei por onde você anda, eu sei cada passo que você dá. O Salmo 139, 4, vai dizer: antes que venha sair uma palavra da nossa boca, ele já conhece. Então, queridos, quando ele fala, eu conheço as tuas obras, é Deus nos falando: eu sei cada parte da sua vida, eu sei o que você pensa, eu te sigo no Instagram. Deus te segue, sabia, irmãos? Ele vê os seus stories, ele vê tudo, ele sabe o que passa pela sua mente. Eu conheço você, eu sei os pensamentos que muitas vezes você tem a respeito de uma situação. Deus não é aquela pessoa que não está nem aí para a gente, Ele sabe, Ele nos conhece, não há nada oculto aos olhos de Deus. De repente, você está querendo esconder algo da sua esposa, você está querendo esconder algo do pastor, você está querendo esconder algo do seu patrão, mas Deus está falando: eu conheço as tuas obras, eu sei de tudo, não há nada que você possa esconder de mim. E ele começa a declarar isso à igreja, dizendo: eu estou por dentro de tudo que está acontecendo com você, o seu trabalho árduo. Olha só, irmãos, essa era uma igreja que trabalhava muito, e a gente sabe que quem ama trabalha, quem ama serve, quem serve está no compromisso, está no sacrifício. E essa era uma igreja admirável, porque ela trabalhava. Ela falou: olha, eu conheço o teu trabalho árduo, eu sei que você é incansável, você está ali, palpa toda a obra, você faz mesmo. Ele vai dizer: a sua
perseverança. Meu Deus, que igreja é essa? Que crente é esse? O cara é perseverante. Ele não abandona na primeira dificuldade, porque tem gente que na primeira, ó, rala. Estou contigo só quando tiver picanha maturada. Se não for isso, estou fora. Quer só estar na beleza, só no tempo bom. Mas aqui, ele está dando um elogio a essa igreja. Ó, você é perseverante. Você, nos tempos difíceis, aguenta. Está ali, ó, aguentando tudo por amor a mim. E ele ainda vai dizer uma coisa bem interessante. Sei que você não pode tolerar os homens maus. Gente, o nível dessa igreja é magnífico, porque eles não participavam da maldade. Era uma igreja íntegra, fiel à sua doutrina. Para você ter uma ideia, eles colocaram à prova os que se diziam apóstolos, mas na verdade não eram. Então o que aconteceu? A integridade deles revelou a sujeira dos outros. Era uma igreja que tinha integridade. E lá no final, ele vai dizer assim: tenho mais uma coisa legal para botar aí na pontuação de vocês. Vocês odeiam os nicolaítas, como também eu. Quem eram esses camaradas? Eles eram um grupo de pessoas que estimulavam as pessoas à promiscuidade. Um evangelho sem limite, ou seja, o ideal deles não era abandonar o evangelho, não era tirar ninguém do evangelho, mas do que? Misturar o evangelho. Não, pode fazer sexo antes do casamento, não tem problema não. Deus aceita, sabe por quê? Você tem vontade, irmão, você tem testosterona. Então Deus entende. A promiscuidade dentro da igreja, talvez isso não esteja tão distante dos dias de hoje. Então, eles repudiavam as atitudes dos nicolaítas. E essa série de elogios que Deus faz à igreja de Éfeso é para mostrar: eu sei que tem muita coisa boa em você. Eu sei que você tem realizado muita coisa. Eu sei que você tem conquistado muita coisa. Você tem crescido. Isso é muito bom. Mas eu aprendo aqui, queridos, que nenhum elogio, nem a maior nobre experiência, nem a mais glamurosa conquista substitui aquilo que Deus mais se importa: a intimidade com Ele. Aí talvez você pergunte: é possível fazer tudo isso e ainda assim não amar a Deus como Ele determinou? Eu respondo para você, querido: sim, é possível. Talvez isso te escandalize, mas é para escandalizar mesmo. Talvez isso te deixe chocado, é para deixar chocado. Porque da mesma forma que é possível uma igreja com tantas qualidades como essa não amar a Deus dentro do padrão que Ele quer, assim também é possível muita gente estar na igreja, profetizar, expulsar demônios, mas no dia do juízo, Deus olhar para ele e falar: nunca nem vi, não conheço. É possível, porque o centro da mensagem aqui é: eu não te conheço, eu não tenho intimidade com você. E a gente vai ver que Deus a todo momento está lembrando o seu povo: mais do que eu possa te dar, mais do que as suas conquistas, eu quero que você mantenha relacionamento comigo. Deus estabeleceu um padrão de relacionamento com o homem, e ele não pode cair. A todo momento ele vai nos lembrando. E Deus te fala nessa noite: isso é o mais importante para mim, e o que vai mais fazer bem para você. E às vezes nós estamos dando muita ênfase em coisas que Deus não está nem aí. Às vezes a gente está se preocupando com tantas coisas, que Deus está falando assim: olha, eu nem me meto nisso. Igual aquele homem,
no meio da multidão que chegou para Jesus, eu preguei isso quarta-feira retrasada, e falou assim: fala para ele, Senhor, para ele dividir a herança comigo. Ele responde: quem me colocou como juiz entre vocês? Ele está dizendo: eu nem me meto nisso. Eu não me meto onde não tem propósito, onde não tem sentido, onde não tem missão. A gente vai ver, querido, que existe uma coisa muito importante, que ela não pode se apagar. A Bíblia fala que lá no Gênesis, na viração do dia, Deus vinha o quê? Se encontrar com o homem. Porque para ele é muito importante relacionamento. Isso vai nos lembrar de quê? Marta e Maria. Você já conhece essa história? E você que leu sobre Marta e Maria, fala a verdade, quando eu li eu fiquei chateado com Maria. Você não ficou, não? Porque Marta deu tudo de si, Maria não fez nada. É como aquelas pessoas: olha, você não está vendo que eu estou lavando a louça aqui? Eu estou varrendo a casa, eu estou fazendo tudo, e você não está fazendo nada aí? Deus, pune essa pessoa, porque sou eu que trabalho. Você imagina Deus responder para você: ela está fazendo a boa parte. Você entende, querido, que não é o que Marta fez, é o que ela deixou de fazer. O problema aqui não está nas qualidades perfeitas, quase que sem defeitos da igreja de Éfeso. O problema não era ser uma igreja perseverante, o problema não era ser uma igreja que repugnava os nicolaítas, o problema não era ser uma igreja que mantinha a doutrina. Não, esse não era o problema é que eles não estavam fazendo o principal. E Deus, nessa palavra, está nos dizendo: você não pode deixar de fazer aquilo que é importante para mim e o que vai fazer bem para você. Quantos estão entendendo? Ele vai dizer: contra você eu tenho algo. Você abandonou o primeiro amor. Você não me ama mais como antes. Não me ama. E esse abandonou pegou, jogou lá, esqueceu. Não quero mais saber. Estou nem aí para isso. É do verbo abandonar, não quero mais mesmo. Você abandonou, você não me ama mais como antes. Não amar a Deus no padrão que Ele determinou é uma queda de nível, queridos. Porque Ele vai dizer: lembra bem onde você caiu. E talvez algumas pessoas dizem: mas isso aí é detalhe, porque a gente que já tem uma experiência com Deus, que já viveu tantas coisas, é normal não ser mais assim. Ele está empolgado, está no início. Não é não. É que você que está falando isso, que esfriou. Você que falou isso, que não tem mais vontade de ler a Bíblia. Você que disse isso do novo convertido, da pessoa que está queimando por Deus, que não tem mais vontade de orar, porque está concorrendo com o WhatsApp e o Instagram, nem para se concentrar para orar, você não larga essa porcaria de redes sociais. E Deus está falando: você abandonou o principal, você abandonou o que eu dou mais foco de vida, naquilo que mais importa para mim. E não amar a Deus no padrão que Ele determinou, querido, é pecado. A Bíblia vai dizer: se você sabe que tem que fazer algo e o bem você não faz, você está pecando. E ele está escrevendo à igreja de Éfeso: você abandonou o primeiro amor. Mas, queridos, o que faz a pessoa esfriar, esquecer o primeiro amor? Por que nós não colocamos lenha no relacionamento? Eu tenho 10 anos de casado. É isso mesmo, casei criança. Brincadeira. Vou fazer 11 anos de casado. Tenho Davi, de 9 anos, e o Mateus, de 7 anos. Durante esse período, já teve um momento, irmãos, que eu quis matar minha mulher. É normal. Mas nós precisamos colocar lenha nesse negócio. Porque senão, esfria. Porque senão a gente cai numa rotina, e é uma decisão da nossa vida. Isso é uma decisão. Agora,
A gente sabe, como tudo, como você que está fazendo um churrasco na sua casa, tem que colocar mais lenha para o fogo ficar aceso. Tem que fazer isso no relacionamento com Deus, tem que fazer. Mas eu quero te enumerar algumas coisas que faz matar o primeiro amor. Talvez você nunca viveu isso que eu estou falando. Não sei nem o que é isso, pastor. Mas talvez alguns já viveram. E estão dizendo assim, eu não tenho como avaliar isso na minha vida. Tem sim, você sabe que tem. Não tem esse negócio de não ter como avaliar. A avaliação quem faz somos nós e ela é verdadeira. Agora, o que faz matar o primeiro amor? Número 1, eu vou numerar 3 coisas rápidas que fazem matar. Primeiro, o convívio com o pecado. Eu não estou nem falando de pecar, porque você sabe que quem peca, ele automaticamente está separado de Deus. Mas eu estou falando aqui do convívio com o pecado. Em Mateus 24 vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, queridos, o que faz essa chama morrer? Não sei o quê. É o convívio com o pecado. É você se acostumar com tais situações. Aí você ouve um monte de bobagem na internet. Porque o pastor tal fez isso. Aí você diz, poxa, será? Acho que não é bem assim. Eu estava achando que na igreja todo mundo era perfeito. E eu estou me decepcionando, porque você está se acostumando. As pessoas, tem gente, eu, por exemplo, eu não quero dar uma de santo por isso, apenas foi a minha criação. Eu não sou acostumado a xingar, a falar palavrão. Eu não fui criado com isso. Então, se alguém falar isso do meu lado, irmãos, é como se fosse, meu irmão, você jogou uma camisa do Vasco em cima de mim, a mesma coisa, brincadeira, é algo terrível, porque eu não estou acostumado. Mas, se eu vivesse num ambiente como esse, e alguém falasse, normal, não muda nada, para mim é a mesma coisa. Então, queridos, às vezes, alguém te manda aquela pornografia no WhatsApp, e se você está acostumado, para você ver mais um daquele é normal. Mas se você não é acostumado, aquilo te ofende, aquilo mexe com você, não é legal, não é bacana. E queridos, esse é um dos motivos que fazem o primeiro amor se esfriar, onde você vê as coisas como, normal, não tem problema não, é natural, e não é, queridos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. A sociedade está tentando esfriar o nosso amor por Deus. Eu quero amar Jesus, eu quero ser santo. E o povo fala, às vezes, querido, uma palavra de alguém que é da igreja vai dizer para você, não, você está empolgado. Isso passa mesmo. Passa mesmo, se nós não cuidarmos. Passa. E tudo que Deus quer é que não passe. Esse é o desejo dele. Hoje a gente vive numa sociedade onde todo mundo aqui assiste filme, Netflix está aí, e facilmente você vai ver uma série que quando você menos espera, você está vendo é pornografia. Aí você fala, não, eu estou vendo uma série de zumbis, não estou vendo filme moral. Você está vendo a imoralidade, e aquilo afeta a sua mente. Acostumar com a iniquidade, o convívio nesse meio. Eu não estou dizendo que você não tem, que você não vai viver mais nesse mundo, não estou dizendo isso não, mas eu estou dizendo que existem situações que comprometem a nossa santidade com Deus, e a gente está achando isso normal. Não é normal, não é, irmãos. Nós estamos achando as coisas muito naturais. O que não for te edificar, querido, rala.
Se essas amizades não te fazem bem, sai. Se esses vídeos malditos te fazem pecar, não assista. Se seguir aquela pessoa não te faz bem, não siga mais. Porque isso vai fazer com que o seu amor por Deus venha esfriar. A segunda coisa que eu, dentre tantas, que eu destaco, que pode matar o primeiro amor na nossa vida, é a falta de profundidade espiritual. Nós vivemos num mundo onde tudo é raso, onde não precisa se aprofundar na palavra, não tem raiz. E isso faz com que as pessoas se empolguem no início, recebam tudo com muito amor, como diz a parábola, mas logo vem a perseguição. Aí o solo é rochoso, porque tem algumas camadas de terra, um pouquinho, mas depois é pedra, não consegue ter raiz. Aí o que acontece? O amor se esfria. Nós precisamos criar raiz. No Salmo 23, Salmo 23 não, Salmo 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá seu fruto, e as folhagens não murcham, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Mas ele está falando de quem é alicerçado. E quando ele fala ele será como árvore plantada, ele está se referindo ao cedro do Líbano, que possui raízes tão profundas que não necessita da água da chuva para alimentar. A raiz é tão profunda que os lençóis freáticos alimentam aquela árvore. Assim é o cristão que tem raiz, que lê a palavra, que medita, que ora, que busca estar enganjado na obra de Deus. Ele tem raiz, ele tem experiência. E isso é um dos motivos, querido, que tem feito muita gente abandonar o primeiro amor. E às vezes nós precisamos ter esse cuidado, porque senão qualquer coisa fere a gente. Você ouviu uma coisa, o pastor falou uma coisa na pregação que você não gostou, você falou: vou sair da igreja. Crente meia boca, crente fraco. Não é para te ofender isso não. Crente sem raiz. Isso faz matar o primeiro amor. Porque não é na primeira dificuldade que a gente abandona. Vão vir dificuldades sim, mas nós precisamos ter raízes. Quantos estão entendendo? Diga amém. E o terceiro motivo por que faz matar o primeiro amor, e quem vai falar disso muito bem é Luciano Subirá, onde ele fala sobre as distrações. A distração é algo terrível. O diabo quer nos distrair, e a gente vive num mundo que, se você não tiver cuidado, você fica distraído. Queridos, quem aqui já tentou fazer o seu devocional, orar, e o celular atrapalhou? Levanta a mão. Tem muito santo aqui, meu irmão, vou te falar. Tem mais pecadores aí? Já aconteceu comigo. Estava ali no meio da revelação, quando vem um WhatsApp. Aí você olha rapidinho, quando você vê é um vídeo engraçado, quando você vê um vídeo de política. Estou doido logo que chegue domingo para acabar, né? Você gosta de política, né, irmãos? Aí quem brigou, vai entrar o espírito natalino, aí vai ser uma benção, né? Vou passar logo. Tem gente, eu não falo mais com você, conversa, me chama no WhatsApp na segunda-feira, né? E distrai você. Moisés chegou para Faraó e disse: liberta o povo aí, para eles adorarem a Deus. Liberta o povo. Faraó tipifica Satanás. Ele disse: o quê? Esse povo está pensando em adorar a Deus? Manda duplicar o trabalho. Eles estão muito ociosos, eles estão pensando em nada,
estão querendo adorar a Deus, sabe por quê? Porque eles não têm o que fazer, dá mais trabalho para eles. É assim que o diabo faz. Tenta sufocar a gente com trabalho, com ocupações, com coisas secundárias, para que se esqueça do principal. É assim que ele faz. E a gente diz, não tenho tempo, eu não vou, é porque eu tenho que trabalhar muito, e eu tenho aquela televisão para comprar, porque como é que eu vou assistir o jogo do meu time? Seu time não ganha faz tempo, irmão. Mas você quer comprar uma televisão, 30 mil reais. Tem televisão desse preço? Tem, não tem? Tem ali, você que compra bastante, não tem não? Você não tem aquele dinheiro, mas vou pagar de 10 vezes de 3 mil. É 10 meses que você não fica louco e não tem tempo para Deus, porque colocou trabalho na tua fuça, e agora você tem que fazer, para que não sobre tempo para o principal. Distração. Quando Neemias disse, eu vou reconstruir os muros, Sambalat e Tobias chegaram para ele, falaram assim, queremos ter uma conversa com você. Ele disse, não tenho tempo, estou envolvido em boa obra. Ele estava dizendo, eu vou dar foco no principal e não no secundário. E as distrações, elas vêm para matar o primeiro amor. E talvez essa distração veio como uma bênção, um ministério na sua vida. Você fez sucesso, você agora prega bem, você ministra bem, você canta em todo o Brasil. Talvez isso seja a sua distração. Talvez essa conquista seja algo que era para ser uma bênção e tem te atrapalhado. E Deus está falando para você, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. E Ele vai dizer aqui 3 pontos básicos, eu já encerro aqui. No capítulo 2 ainda do versículo, no versículo 4, 5, Ele vai dizer, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você caiu. Ele está dizendo aqui, faça uma análise da sua vida. A Bíblia vai dizer, analise o homem a si mesmo. Faça uma análise. O que te distraiu, o que te fez perder aquele amor, aquela paixão? Você precisa fazer agora o meia-culpa, você precisa lembrar. Às vezes pode ter sido um carro, pode ter sido uma casa de praia, um emprego que você tão pediu a Deus, mas você precisa lembrar, depois daquele emprego, eu nem mais orei, olha, eu vivia na sala de oração, agora eu não sei mais nem o que é isso. Ele está falando, lembra, você tem que fazer um exercício de mente agora, lembra onde você caiu. Em Gálatas 5:7 ele vai dizer, vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês estavam indo tão bem, até essa amizade chegar na sua vida, você estava indo tão bem até ter uma rede social, que agora tudo é a rede social e não tem mais tempo para Deus. Lembre-se, nós precisamos fazer esse exercício de nos lembrar. E ele vai dizer algo muito interessante, simples, tanto quanto nós ouvimos tantas vezes na Bíblia, arrependa-se. A mensagem central do Evangelho de João Batista e de Jesus foi, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quando a gente ouve essa palavra, te arrepende, obviamente, assim, de início logo a gente pensa, eu não vou me arrepender, eu não estou sujo, eu não estou em pecado. Porque a gente acha que o arrependimento é para o cara que matou alguém, é para o cara que roubou o mundo todo. Mas arrependimento era para a igreja de Éfeso, que tinha muitos elogios, mas tinha perdido o principal, precisava se arrepender. Porque senão, ele não dizia, lembra onde você caiu. Não buscar a Deus, não ter um relacionamento de paixão, de fogo por Deus, da presença do Espírito Santo, é cair sim, e precisa de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente.
Você está indo por um caminho, e Deus está falando, dá o retorno. Conversão a 100 metros, dá o retorno, vai para outro caminho, porque esse que você está seguindo, não está te levando para um lugar bom. Ele está dizendo, arrependa-se. E ele termina dizendo, e pratique as obras que você praticava lá no início. Você teve a consciência, tem gente que lembra, tem gente que decide se arrepender, mas não tem a ação de voltar ao primeiro amor, de praticar aquilo que praticava no início, de ler a Bíblia apaixonadamente como lia antes, de dobrar os joelhos, de se envolver na obra, de ser um ofertante, de ser um adorador. Antigamente você chegava na igreja, e no momento de adoração você se jogava no chão e levantava as mãos. Agora, meu amigo, o fogo está caindo, você está olhando o WhatsApp, você está olhando a luz, você está olhando o irmão, você senta, porque aquilo não te envolve mais, não mexe mais com você. O que aconteceu? Ele está falando, eu quero que você não abandone o principal, o primeiro amor. Volte. As atitudes precisam ser diferentes, senão nunca vai mudar. Como tudo na nossa vida, irmãos, é decisão. Deus não te obriga a nada. Deus não te obriga a nada. Ele deseja, a Bíblia diz que é o desejo dele que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ele vai dizer assim, se arrependa, porque se isso não acontecer, se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o candelabro do lugar. Deus está nos dando um alerta hoje. Se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro do seu lugar. E o candelabro, ele representa, ele tem a missão de iluminar, ele tem um propósito, ele faz algo. Ah, queridos, tem tanta gente que Deus já tirou o candelabro. Tem muita gente que Deus já removeu o candelabro e ele nem percebeu. Ele está indo na onda da experiência, ele está indo na onda do evangelication. E talvez aconteça o que aconteceu em Juízes, capítulo 16, versículo 20, quando Dalila fala para Sansão, Sansão, está vindo os filisteus aí, ele se levanta, eu vou destruir todos os filisteus. Só que ele já não sabia que Deus tinha o abandonado, tinha tirado o candelabro, porque não se arrependeu. Deus está nos dando uma alerta, e ele vai encerrar dizendo, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que manter essa chama acesa, manter o relacionamento do primeiro amor. A igreja de Éfeso não era porque eles não amavam a Deus, eles amavam a Deus, mas não era como antes. Talvez você diga, mas Deus quer demais, não dá para ser um amor assim também? Não dá, porque só esse amor carimba o passaporte para a eternidade. Quem está dizendo isso, pastor? A Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, eu darei o direito de comer da árvore da vida, para aqueles que se arrependerem, para aqueles que de fato analisarem a sua vida e ver que precisa de mudança. Deus está falando para você hoje, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. Eu estou com saudade de você. O culto, os louvores, aqui é um detalhe, irmãos. Aqui é a sobremesa, ou talvez aqui seja a entrada. O prato principal é lá no teu quarto, é o teu relacionamento com Deus, onde a chama do amor vai crescer, e você vai manter o teu amor pelo Senhor. Quantos querem isso na sua vida? Fique de pé em nome de Jesus.